Olha, existe um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas será mesmo? Será que isso realmente é uma verdade? Pois bem, eu discordo disso e eu quero realmente provar isso para você, deixando 32 conselhos do rei Salomão, né? Um para cada dia e mais um de bônus para você, ok? Estou fazendo a leitura de Provérbios, estamos no capítulo 10. Se você, inclusive, não viu os outros vídeos, as outras leituras, eu vou deixar na descrição para você aqui embaixo ou aí em cima vai aparecer para você, tá bom? Então vamos lá. Eu quero ler aqui contigo, então, 32 provérbios, são 31 versículos nesse capítulo 10, tá? Que Salomão deixou sobre várias áreas da vida, ok? Se você está chegando aqui agora, né, acompanha a leitura dos outros, mas fica comigo aqui para que você possa acompanhar esses 32 conselhos que o título diz Provérbios acerca de vários assuntos, né? Então nós temos aqui 32 conselhos com assuntos diversos em várias áreas da vida que com certeza vai ajudar a sua vida e tem ajudado muito a minha vida, tá bom? Vamos lá então. A versão que eu estou lendo, tá? A versão NTLH, sempre repito aqui porque sempre estão chegando pessoas novas. Versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, com o apoio da ARC Almeida Revista e Corrigida. Vamos lá então, NTLH. Diz o seguinte: Provérbio de Salomão. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Então vamos lá, logo o primeiro de cá aqui já está falando sobre o quê? Sobre aquele filho que dá alegria realmente para o seu pai, né? Mas aquele filho sem juízo é a tristeza da sua mãe, né? Quem aí que realmente é filho não quer dar realmente alegria para sua mãe? Ou quem realmente é pai não quer que o seu filho realmente, né, seja alegria, seja um motivo de alegria realmente para os pais, ok? Então eu não sei como é que se encontra o seu momento. Se você realmente é um filho, uma filha que proporciona alegria para o seu pai, para sua mãe, né? Inclusive, se você não sabe, honrar o seu pai e a sua mãe é um princípio que diz com que você vai viver muitos anos de vida. Então, se você não está dando alegria para o seu pai, para sua mãe, você precisa. Mas que tipo de alegria? Talvez a alegria do meu pai era que eu fizesse a faculdade XYZ. Não, não é esse tipo de alegria que eu estou dizendo. Às vezes o sonho do seu pai era que você fizesse a faculdade, é o sonho dele, né, de que ele fizesse a faculdade. Como ele não fez, ele projetou o sonho dele em você, não é isso. Às vezes você vai precisar contrariar os seus pais, né? Não significa que você vai, por exemplo, desonrá-los, muito pelo contrário. Mas você quer dar alegria para os seus pais? Prospere, avance, cumpra princípios. Os princípios esses que estão aqui, são 32 conselhos, então já lemos aqui 10 capítulos, ok? Mas você precisa, assim, dar alegria para o seu pai, para sua mãe. Poxa, Luiz, eu já dei tanto desgosto para minha mãe, para meu pai, sabe? A sua frustração da família, talvez, sua frustração realmente do meu pai e da minha mãe. Poxa, não é isso que Deus quer de você, não foi isso que Ele criou você para isso, ok? Então, de fato, busque dar essa alegria, né? Tenha realmente sabedoria, é por isso que nós estamos fazendo leitura aqui, ok? E, de fato, é a tristeza da sua mãe, né? Nenhuma mãe, nenhum pai quer olhar para o filho e falar, puxa, que desgosto. Talvez o seu pai e a sua mãe tenham errado com você também. E você fala, poxa, mas você se revoltou na vida e, de repente, está da forma que está a sua vida por conta, né, do que eles fizeram com você e você tentou se vingar, mas prejudicando a si mesmo, né? A vingança é como se fosse, por exemplo, a pessoa tomar o veneno e esperar que a outra realmente, né, venha a falecer, venha a faltar. E não faça isso. Busque realmente a sabedoria. Eu tenho certeza que você tem o seu pai e a sua mãe vivo, você vai dar alegria para ele prosperando, fazendo a vontade de Deus, seguindo os princípios. E se o seu pai ou sua mãe já partiu, seja você a alegria, o exemplo para o seu filho, para a geração. Não só um filho que foi gerado no seu ventre, entre você e a sua esposa, por exemplo, o seu esposo, mas um filho que de repente você pode adotar, algum filho que você pode realmente auxiliar, não de sangue, mas uma pessoa que você pode ajudar. Então seja a alegria, ok? Busca a sabedoria. Vamos lá, o 2. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Então tá aqui, ó. Não serve de nada você ter um bem, né, ganho de forma desonesta, né? Muitas pessoas enriquecem, principalmente no Brasil, mas de forma ilícita. É sim possível você enriquecer, você prosperar de forma lícita. O princípio está aqui, não falha. A pessoa que enriquece realmente de forma ilícita não serve de nada. E a honestidade livra da morte. Ou seja, a pessoa está a um passo da morte, a um passo, de repente, de a polícia chegar na casa dela, ser presa, uma denúncia, alguém realmente chegar até ela e, de repente, tirar a vida dessa pessoa. Então, o desonesto, ele corre risco desnecessário. Então, faça sempre o que é certo. Certo? Versículo 3, vamos lá. O Senhor não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguir o que tanto querem. Então, vamos lá. Se você é uma pessoa boa e tem passado fome, tem alguma coisa errada. Né? O salmista Davi disse: Eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Só que é justo, o princípio de justo.
para você ser justo, você precisa ser uma pessoa boa, ok? Então, jamais você vai passar necessidade, né, vai passar fome, se realmente você é uma pessoa boa. Dificuldade todo mundo passa. Por um momento, uma fase. Agora, se está ruim por um bom tempo, peraí, você não está cumprindo com o princípio. Porque é um princípio aqui, ó. Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguir o que tanto querem. Certo? Então, será que você realmente está sendo uma pessoa justa? Está sendo uma pessoa boa? Boa de acordo com a palavra de Deus, ok? Vamos lá. Porque os maus conseguem o que querem. Por que eles conseguem o que querem? Porque eles fazem o quê? Tiram a vida, né? Roubam. Então, Luiz, como é que muitas pessoas são más e parece que conseguem tudo o que quer e Deus está contrariando a palavra dele? Não, muito pelo contrário. Ele permite que essas coisas aconteçam. Mas o fim dessas pessoas, infelizmente, é trágico, ok? Vamos lá, só você acompanhar aí na história você vê, tanto na Bíblia como no nosso dia a dia. 4. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Deixa eu só ver aqui na outra versão. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Então tá aqui, ó. Né, a preguiça não é de Deus, né? O princípio do trabalho foi estabelecido desde o início do Éden ali. Então Deus não é a favor da preguiça. Então, de fato, quem realmente é preguiçoso fica pobre. Pobre realmente não só financeiramente, mas em outras áreas da vida também. Agora, quem se esforça no trabalho enriquece. Só que uma coisa que eu não sei se você reparou, tem pessoas que você fala assim, poxa, parece que a pessoa trabalha, rala, rala tanto, mas ela não prospera, né? Às vezes financeiramente, às vezes a gente olha só a questão financeira, mas ela é próspera em outras áreas da vida. Às vezes ela só não prosperou financeiramente porque ela não seguiu alguns princípios também. Tem tudo isso, ok? Tem pessoas que já têm o dom da riqueza, você consegue enxergar isso claramente, mas qualquer pessoa que se organize, que seja disciplinada, que siga princípios, ela consegue chegar no que a gente chama aqui de liberdade financeira, do que eu falo de liberdade financeira, que é o quê? Você tem um patrimônio construído, uma reserva, né, um dinheiro investido que pague todo mês o seu custo de vida e você não precisa mais de trabalhar. Só viva realmente, né, só vive com a renda dos seus investimentos. Isso é possível para qualquer pessoa, tá bom? É só você se esforçar, seguir o princípio que de fato você vai enriquecer, ok? Vamos lá. 5. Quem tem juízo, colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita, passa vergonha. Vamos lá. Então é o seguinte, já falamos sobre a questão do esforço. Será que você realmente está se esforçando da maneira correta, né? Porque tudo há uma forma, um jeito certo de fazer. Ah, não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo fazer aquilo. Peraí. Tem sempre a forma correta de fazer. Descubra como. Ah, descobriu como, não estou conseguindo fazer. Descubra quem faça isso e facilite esse processo para você. Mas vamos lá, esse versículo 5 é interessante. Aqui fala sobre time, né? O mercado financeiro fala sobre isso. O que que é time? É o tempo certo de fazer determinada coisa, tá? Você pode começar a hora que você quiser, mas tem determinadas coisas que, se você perder o time, ou seja, passou aquele tempo, dificilmente você vai conseguir. Tem coisas que não voltam atrás, por exemplo, ok? É igual você plantar determinado tipo como posso dizer, de fruta, né, de legume, tem a época certa do ano. Se você quiser plantar na época errada, não vai dar. Esse fruto pode até realmente vir, né, a florescer, mas ele não vai ser da qualidade correta, porque você perdeu o time no momento certo, ok? Então, sempre é tempo de você plantar aquilo que de fato você quer colher. Então, plante nas áreas da sua vida, na sua área conjugal, na sua área financeira, na sua saúde, no seu espiritual. O que que você quer realmente, né, colher? Poxa, será que não era o tempo? O tempo oportuno é hoje, o tempo de você estar mais próximo dos seus filhos, o tempo de você fazer a sua reserva financeira para ter uma qualidade de vida melhor no seu futuro, o tempo de você buscar mais a Deus. Por quê? Né? No próprio Eclesiastes, Salomão mesmo diz, fala para os jovens, aquele mais jovem, lembre do seu Criador no dia da sua mocidade, ou seja, para que depois você não diga que não teve oportunidade, que não tem um contentamento. Você tem oportunidade agora, esse é o tempo oportuno, ok? Tome cuidado, não deixe a oportunidade passar, porque tem coisas que não voltam, mas faça a coisa no tempo certo, para que você não venha dormir na época da colheita e passar vergonha. Ou seja, a hora de você usufruir, de você desfrutar, você vai passar vergonha. Por quê? Porque você não fez aquilo que tinha que fazer no tempo certo. Então comece agora, ok? Pensa o seguinte, já estou atrasado, é para ter começado ontem, então vou começar agora. Vamos lá. 7. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Olha que interessante, né? Enquanto eu estou gravando aqui esse vídeo, nessa leitura, aconteceu recente, mortes recentes do Pelé, né? Ou seja, ele tem uma memória eterna, né? O chamado rei do futebol aí. E nós, que somente para quem é cristão, né, não se compara nenhum homem na Terra como Jesus, né? Atravessou gerações, mas falando de pessoas mortais, seres humanos, né? O Pelé tá aqui, ó. Os bons são abençoados. Cadê? Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Ou seja, as pessoas lembram,
né? Lógico que tem a questão da pessoal da vida dele, eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas falar especificamente de futebol. Os brasileiros adoram a pessoa conhecida no mundo todo, assim como a Ayrton Senna também deixou um grande legado. Olha só, serão lembrados, mas o mal é esquecido. Sabe aquela pessoa que borra e fala assim, meu Deus, foi tarde, nem lembro, nem faz falta. Infelizmente tem pessoas assim, né, que a gente olha e fala, poxa, né, a gente lamenta, a gente sempre luta pela vida para que haja recuperação, sempre acredita na recuperação do ser humano, mas tem pessoas que realmente não quiseram, né, mudar, não quiseram realmente passar por um processo de transformação e, de fato, a gente agradece quando essa pessoa parte. É a realidade da vida. Então, lute para que você deixe um lugar no coração das pessoas. Poxa, fulano foi, mas era tão bom. Que falta fulano faz? Então, é importante que a gente faça falta, de fato, na vida das pessoas. Eu esqueci de... Os seis eu não li, né? Os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem a sua violência. Então, tá aqui, novamente. Quem é bom é abençoado. Já a palavra do mal esconde a sua violência, né? Ou seja, a pessoa está falando ali, mas você percebe a violência dele. Mas uma hora ele vai se revelar, certo? Vamos lá. 8. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. Né? Eu falei na outra leitura aqui sobre a sabedoria e a falta de juízo. Então, a pessoa que ela tem juízo, ela aceita o bom conselho. Lembra que eu falei para você? Tudo isso aqui são conselhos diários para você. Se você praticar cada um deles, com certeza sua vida não será a mesma, vai ser transformada. Ok? Vamos lá. Então, quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. Aquela pessoa que fala demais, né? Quando vai ver, realmente falou que não deveria, e aí teve algum problema, enfim, houve uma desgraça na sua vida. 9. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Isso aqui é perfeito demais. Falei um pouco sobre isso na leitura anterior também. Ou seja, você está vivendo em honestidade, em paz, em bondade, você fica em paz, você fica em segurança. Mas quem é desonesto vai cair a máscara, não dura muito não. Isso em qualquer área na vida, seja na sua família, na sua empresa, no governo, em qualquer área. Infelizmente a máscara cai, não consegue durar por muito tempo. A verdade sempre prevalece. É fato. É a palavra de Deus, é o princípio que está aqui. Então, não queira descumprir o princípio, não quebre o princípio, que você vai ser quebrado por ele. Tá bom? Vamos lá. 11. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. É parecido aqui com o que a gente viu, né? O 6, né? As palavras dos bons são uma fonte de vida, aquela pessoa que ela fala que de fato gera vida. O que você tem falado tem gerado vida ou tem gerado morte, né? Ou seja, você pode realmente mudar essa sua realidade, falando do que realmente está no seu coração, enchendo o seu coração de coisas boas. A boca fala do que o coração está cheio. O que está cheio do seu coração? De bondade ou de maldade? Ok? A sua mente é realmente, quando a Bíblia fala do seu coração, que procede dele as saídas da sua vida, ou seja, é a sua mente, não é o coração, o órgão que bombeia sangue para o seu corpo todo, mas é a sua mente. Então, quer falar coisas boas? Se alimente de coisas boas, lute, busque a palavra de Deus, ore, leia, estude, esteja na companhia de pessoas boas, que você com certeza vai ser a próxima, né? A média, só uma média das 5 pessoas que realmente nós vivemos. Então, busque realmente essa companhia dessas pessoas e coloque coisas novas no seu coração e na sua mente que gerem vida, ok? Vamos lá. 12. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Olha que coisa profunda, né? O amor, ele é demais. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A Bíblia diz o que em Coríntios 13? O amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não guarda mágoas. Olha que coisa linda. O ódio faz mal, tanto para a mente como o corpo, né? Se você começa a pensar maldade, maquinar maldade, fica guardando coisa no seu coração ali, chama-se psicossomatizar, ou seja, algo que está no seu psicológico tende a refletir no seu físico, ok? De repente, depressão, né, ou ansiedade, algum tipo de problema, falta de ar, alguma outra coisa do tipo. Né? Aquela pessoa que fica guardando alguma coisa entalada na garganta, não perdoa, pode desencadear sérios problemas físicos para você. Então, libere o amor, perdoe, tá? Então, ame, perdoe, libere essa pessoa, né, que de repente tem algo contra você, ou você contra ela, perdoe, para que você possa viver mais leve, em paz, em segurança, ok? E, de fato, perdoar todas as ofensas. 13. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Então, aqui, o sábio, ele fala sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada, porque é a própria palavra dela. Fala, fulano, será que você não aprendeu com isso? Então, tome cuidado com suas palavras, busque a sabedoria, certo? 14. Vamos lá. O sábio Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. Ou seja, o 14 que ele fala na hora certa.
Já o tolo, quando fala, ele traz desgraça, destrói, não constrói. Então, até aquele que é tolo, ele se passa por sábio quando fica calado. Não sei se a gente já leu aqui ou a gente vai ler ainda. Então, tome cuidado. Não é à toa que Deus nos deu o quê? 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos, falar na hora certa. Certo? Vamos lá. 15. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. Isso aqui, né, às vezes tem gente que não entende muito isso aqui, acha um pouco polêmico, mas vamos lá. Ah, devia distribuir mais dinheiro para os pobres, ajudar mais os pobres. Mas espera aí, será que adianta mesmo? Você quer ver um exemplo? Pensa o seguinte, se os ricos, hoje já foi feito um estudo sobre isso, tá? Se os ricos pegassem o dinheiro deles e colocassem na mão dos pobres e dividissem a renda, né, o total de renda mundial, igualmente entre as pessoas, claramente, depois de um certo tempo, voltaria esse dinheiro para a mão das pessoas. Por quê? Porque a pessoa que ela é rica, ela tem a mentalidade de rico. Ela não tem só a posse. Para você ser rico, você não tem que ter. Você tem que ser rico primeiro para depois ter, de fato, aquilo que é considerado como riqueza, como um patrimônio, por exemplo, falando de financeiro. A riqueza não é só, né, financeira. Mas não adianta dar dinheiro para quem não tem instrução, para quem não tem orientação, para quem não sabe o que fazer com o dinheiro. A prova disso é as pessoas que ganham na loteria. Quantos casos você tem aí de pessoas que ganharam milhões e ficaram pobres, pior do que estava antes, porque ela ganhou. Você não tem que ganhar dinheiro, você tem que gerar dinheiro. Então, corrija a palavra, não quero ganhar dinheiro, quero gerar dinheiro. E você gera como? Se tornando uma pessoa rica e prosperando. Então, a riqueza protege o rico, porque o rico ele tem condições melhores. Dinheiro, não traz felicidade, mas ele compra, né, e proporciona momentos de felicidade para mim e para você. Ou você quer viver realmente sem ter um plano de saúde bom para você, sem poder viajar para onde você gostaria, sem ter a casa onde você gostaria de morar, o carro que você gostaria, ajudar as pessoas, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu irmão. Olha só o quanto de coisa você poderia fazer se você tivesse mais dinheiro. Então, de fato, a riqueza protege. É lógico, a nossa proteção maior é Deus, mas falando aqui na esfera humana, terrestre, de fato, ajuda sim, tá bom? Mas destrói realmente os pobres. É só você perceber aí, quem vive realmente na miséria, a situação que vive as pessoas, é muito triste, realmente, é lamentável. Então, dinheiro é importante sim, não é tudo, mas é muito importante. E você pode sim ser próximo, pode ser rico, porque a palavra de Deus diz: você não amar o dinheiro, mas você realmente ser próspero, ser abundante, é um princípio bíblico, você tem todo o direito. E se seguir os princípios, vai desfrutar e será. Ok? 16. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado, né? Tem um versículo que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É o que está dizendo aqui, ó. O trabalho do bom produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Pecado é pecado. Se você está pecando, pecando, errando, se afastando de Deus, você tende a morrer. Não só fisicamente, a morte que você vai, né, partir, mas você viver de forma em que você não tem a vida, literalmente. Porque só está no pecado, só está no erro, ok? Então, procura realmente fazer um trabalho que produz vida, que produza vida realmente. Será que o seu trabalho está produzindo vida nos outros, na sua empresa, né? Realmente com seus colegas, na sua casa, enfim? Está produzindo vida? Vida na sua empresa onde você está? Então, reflita bem, tá bom? 17. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Isso aqui é demais, ó. Quem aceita ser repreendido? Aí eu te pergunto, você tem aceitado repreensão? Ou você tem se achado superior? Não, eu sei de tudo. Eu faço, eu desfaço, enfim. Tá aqui, ó. Todos nós precisamos de um mentor, de uma pessoa para nos aconselhar, para nos repreender. A sabedoria está na multidão de conselhos. Davi tinha conselhos, Salomão tinha conselheiros, perdão. Então é necessário nós termos pessoas que apontem o nosso erro e digam, fulano, tá errado, não vá por esse caminho. Se você fizer isso daí, coisa vai dar ruim para você. Tá bom? Mas a quem não aceita, cai no erro. Né? Por isso que muita gente vive realmente, né, todo torto, todo enrolado, com a vida fora do lugar. Parece que não está bem, né? Às vezes parece até que está bem, mas no fundo não está. Por quê? Porque está vivendo realmente no erro. Certo? Vamos lá, 18. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Então tá aqui, ó. Né? As palavras podem esconder o ódio da pessoa, né? Mas o corpo revela como a pessoa realmente está. Ela pode tentar falar alguma coisa, mas a linguagem corporal dela realmente revela, né? Aquela pessoa, por exemplo, que é mexeriqueira, fofoqueira, ela espalha notícias sem relevância, fala mal dos outros, é uma pessoa realmente sem juízo. Então é o que está dizendo aqui, ó, não tem juízo, aquele mexeriqueiro que fala fofoca, enfim. Mas a palavra realmente, né, do mentiroso esconde o seu ódio, esconde quem realmente ele é. Então, se for falar, fale coisas boas. 19. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar.
Se você é sábio, controle a sua língua. Tem gente que fala demais. Fala disso, fala de fulano, de ciclano, de política, do governo, do tempo, enfim, coisas sem necessidade, né? O que eu falei, até o tolo se passa por sábio se ele ficar calado. Então fale no momento certo. Ah, Luiz, quer dizer que eu devo ficar calado? É por isso que eu sou calado, mas calma aí. É um equilíbrio, falar na hora certa. Você precisa também abrir a sua boca, desde que seja para produzir vida e edificar a vida de outras pessoas, tá bom? Não é para você deixar de falar, mas falar de fato o necessário, né, que vai edificar as pessoas, tá bom? Lembra o seguinte, Tiago 3, 5 e 6 diz, assim como um pequeno fogo incendeia um grande bosque, assim também a língua, ou seja, que é o órgão menor, um dos menores órgãos do corpo, mas que pode produzir um resultado terrível, tanto para o lado bom como para o lado ruim, ou seja, você pode matar pessoas realmente com a sua fala. Então, abra sua boca para falar vida, ok? Vamos lá, 10, 20 e 21. As palavras dos bons são como a prata pura, as ideias dos maus, as ideias dos maus não têm valor. Então, olha só, é aquilo que você pode falar, é um material puro, é um material que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Ó, é um conteúdo que as palavras dos bons são como a prata pura. Deixa eu ver na outra versão aqui, só para me... Achei 20 e 21. Vamos lá, o que diz aqui? Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. É um pouco diferente aqui. Mas presta bem atenção. Se você realmente saber quando você fala, né? Nossa, isso aí não tem preço. Ou seja, é como se fosse uma pedra preciosa, né? Um minério, algo valioso. Nossa, isso que ele falou realmente fez a diferença. Então é como uma prata, é como algo muito valioso, né? Já a ideia dos maus, né? Essa falta de juízo, leva à morte. Nossa, nada a ver com a pessoa falou. Sem noção essa pessoa, né? Olha o que fulano fez da vida, totalmente sem juízo. É isso que está dizendo. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. Olha que burrada, olha que cagada a pessoa fez. É isso que está dizendo aqui. Então, precisamos realmente tomar cuidado com o que nós realmente estamos dizendo, com o que nós estamos fazendo, né, para que de fato possamos, né, gerar vida nas pessoas e não levar à morte tanto a nossa vida como outras pessoas também. 23. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Então, olha só, aquele tipo de pessoa que se diverte fazendo mal, né, passando os outros para trás, né, prejudicando, enfim, traindo, realmente dando calote, enfim, só passando os outros para trás é divertimento. Já o sensato, ou seja, é a pessoa sábia, né, que é o inverso de fato, né, do tolo, o sensato ele encontra prazer na sabedoria. Mas essa pessoa não, ela só busca maldade, maldade. Então, quem busca sabedoria, busca prazer. Mas, de fato, quem faz essa maldade, o fim dele é terrível, ok? Vamos lá. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vamos lá. Quando o mal... Deixa eu ver na outra versão aqui, o 24. Cadê? A versão ARC. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Ou seja, aquilo que você mais teme, né, acontece. Embora o Jó disse isso, mas Jó passou por todo um processo, né, de restauração. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse na vida dele. Ele teve muito mais do que ele perdeu. Mas o 24 está dizendo que quando essa pessoa tem medo de que alguma coisa acontece, é isso mesmo que vai acontecer. Ou seja, ai meu Deus, vai que isso acontece comigo. É exatamente isso que que vai acontecer com você. Você ficar falando, porque você vai atrair aquilo que você está falando. A sua boca tem poder, a sua palavra tem poder. Então, fale coisas boas, ok? Um medo, um friozinho na barriga é natural a gente sentir. Mas se isso está travando você, muito provavelmente você vai atrair isso daí só com a sua fala. Tá? Parece que as coisas de fato vão acontecer ao seu redor. Então, se for falar, fale coisas boas, ok? Diga, Senhor, tira esse medo de mim. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, ok? Então, está falando que quando o mal tem medo, mas se você é uma pessoa boa, ok? Com certeza isso daí, dificilmente isso vai acontecer com você, porque de fato você está buscando a sabedoria de Deus. 25. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Então, pode vir dificuldade, pode vir o que for, mas você vai continuar sempre firme, sendo honesto, ok? Vamos lá. 26. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Não é aquela pessoa que você fala, meu Deus, essa pessoa não move uma palha. É tão irritante, chega a dar, né, uma agonia. Você fala, meu pai, como é que pode? Uma pessoa não faz nada. Ou seja, é como se fosse uma fumaça nos olhos, né? Ou seja, fumaça nos olhos.
arde, incomoda e é irritante, você não consegue ver, você fala, poxa, então preguiçoso não tem lugar realmente, né, no reino de Deus. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. Olha só, isso aqui é muito interessante. 27. Quem teme o Senhor tem vida longa. Por quê? É o princípio. Se você honrar os seus pais, se você obedecer a Deus, você vai ter vida longa. Mas a vida longa não é só no sentido de idade, ok? Poxa, de viver muitos anos, porque tem pessoas que morreram antes, permissão de Deus. Mas os anos que elas viveram, que ela viveu, seja 15 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, foram anos plenos, que às vezes vale muito mais do que uma pessoa de 70, 50, 80 anos que viveu uma vida de sofrimento, que ela só tem idade, mas não tem plenitude, ou melhor, plenitude não, abundância, né, na sua vida, ok? Então, teme o Senhor, que realmente a sua vida vai ser uma vida longa, ok? Os maus, infelizmente, morrem antes do tempo. Mas, Luiz, como é que tem pessoas com 60 anos, 70 anos, estão vivas aí, mas elas já morreram, só está o corpo ali, porque ela não está vivendo a vida de abundância, a vida que Deus tem preparada para ela. Por quê? Porque, de fato, é uma pessoa má, ok? A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. Então, olha só, a esperança dos bons traz alegria. Então, alimente a esperança no seu coração. Traga à memória aquilo que te dá esperança, mas o plano do mal não dá em nada. Ele maquina, 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 mas não dá em nada. Aparentemente, pode parecer que ele prospere, que está avançando, mas não. Essa pessoa realmente, né, só está sobrevivendo. Mas dentro dela, no seu interior, a vida dela realmente está uma desgraça, infelizmente. 28. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. Foi o que eu acabei de dizer. Deus protege os bons. Então, faça sempre o que é bom, faça sempre o que é correto. Isso nunca falhou e nunca vai falhar, porque Deus protege os bons, mas vai causar a desgraça dos que fazem o mal. 30. As pessoas direitas, estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. Sabe? Aquela pessoa que de fato, né, está sempre fugindo, sempre em preocupação, porque está fazendo o que é mal. Mas aqui não, ó, Deus vai proteger essa pessoa, colocar em segurança, né? Jamais o guarda de Israel, ele vai dormir, deixar de proteger eu de você. O protetor de Israel nunca dorme, né? O salmista Davi disse. Então, descansa realmente no Senhor, fique em paz, faça o que é bem, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa boa, uma pessoa direita, porque você vai estar sempre em segurança. E finalizando, 31, perdão, penúltimo. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Novamente, quem é honesto diz coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Então, sempre faça o que é honesto, tá? Sempre realmente seja sábio. E 32, o último conselho para você, ou seja, um para cada dia do mês e mais um de bônus ainda. Os homens de direito sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Olha só, a forma correta de falar. A gente vai ler depois em Provérbios 15, que diz que a palavra dura aumenta o furor e a palavra sábia a palavra dura aumenta o furor. Deixa eu só ler aqui o 15. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Ou seja, a forma com que você fala, né, vai determinar realmente, né, o nível emocional que a pessoa vai estar ou pode ficar dependendo da forma que você fala. Então, aprenda a falar. Quem é direito sabe dizer coisas agradáveis. Quer dizer que eu vou dizer tudo para agradar as pessoas? Não, não é isso. Mas você vai saber falar da forma correta, no tempo certo, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Só fala bobeira, só fala bobagem, só está ofendendo, xingando as pessoas, maldizendo as pessoas. Não. Seja uma pessoa direita, seja uma pessoa agradável, que os outros queiram a sua companhia. Não porque você é bonzinho e agrada a todo mundo, mas porque você causa transformação. Num certo momento, a pessoa pode até ficar com raiva de você, mas depois ela vai refletir, vai agradecer. Fulano, obrigado pelas palavras que você falou para mim. Isso gerou transformação, isso gerou impacto na minha vida. Tá bom? Eu espero que você tenha curtido essa leitura. 32, realmente, ó, praticamente estamos terminando aqui a gravação com 32 minutos, ou seja, praticamente um minuto em média aí para cada versículo, né, desse capítulo aqui. E eu espero que você tenha aprendido, tenha curtido. Não me apresentei, né? Mas quem vos fala, Luiz Flauzino. Esse é o canal Vitória, é o canal mais abençoado do Brasil. E aqui eu falo sobre investimentos, educação financeira, desenvolvimento pessoal, espiritual, né? E tudo que é necessário para que você tenha uma vida de abundância, uma vida de vitória, tá bom? Se inscreve aqui para você acompanhar os próximos vídeos. Vai sair o próximo vídeo depois, Provérbios 11, ok? E se você não viu a série, vê aqui na descrição. Tem toda a série completa para você, até o 10 e depois a sequência também, para que você possa ver, certo?
deixa o seu like aí, tá? Curte esse vídeo, clica no joinha aqui embaixo para que o YouTube leve esse vídeo para outras pessoas e mais pessoas sejam abençoadas, sejam impactadas por esse vídeo, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Eu desejo que você seja abençoado até o tutano. Eu declaro que você tenha uma vida de vitória. Fui.